comemorações dos mortos, funerais, né? Então, assim, o pensamento, né, de Allan Kardec, eu tenho essa mania de ficar pensando o que que o autor estava querendo dizer quando escreveu isso, quando fez essa ordem, quando colocou desse jeito. Então, pensando nisso, tentando adivinhar o pensamento, né, de Allan Kardec, ousando um pouquinho, e parece que ele quis dizer para a gente: olha, a gente começa lá no espírito errante, que vai reencarnar, né, por isso está na erraticidade, e a gente sai aqui desse plano, mas continua em outro. E como é que ficam essas relações, né, ao longo desse período? Na verdade, eu acho que lá na frente, né, quando já estivermos numa condição evolutiva melhor do que estamos hoje, é possível que esse conhecimento seja inteiramente desnecessário, porque já saberemos, né, com a nossa intuição já e a nossa cognição em sintonia, que tudo isso é muito lógico, muito claro, então não precisa nem ler, né? Todo esse conhecimento vai ser automático em nossas vidas. Então, com isso, eu vou compartilhar aqui. Aí vocês só me falam se estão vendo. Sim? Não, acho que não, né? Sim, 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 estamos sim. Sim? Estamos vendo, sim, Cláudia. Então tá. É que eu uso duas telas e às vezes eu não sei qual é a tela. Uso para o trabalho, né? Então vamos lá. Nas relações de além-túmulo, né? Deixa eu só abrir aqui para mim. Continua ou não? Sim? Que bom. Está Agora não. aparecendo Stonehenge aqui. Então, era que eu saía daqui do. Fui mexer, tá vendo? Só um minutinho. Volto aqui. É porque a barra de tarefa está exatamente Está assim. aparecendo também. Peraí, deixa eu voltar para onde eu estava. Só um minutinho. Então, aqui vocês estão. Ah, tá bem aqui. Está abrindo Agora o sim, campo né? agora. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, aqui é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Nesse capítulo sexto, o comecinho do Livro dos Espíritos, parte segunda. Aí eu trouxe uma citação de Joana de Ângeles que eu achei interessante, só para começarmos, né, a pensar. Isso está lá no Dias Gloriosos. Ela diz assim, que a realidade da sobrevivência do espírito e do seu intercâmbio com os homens encontra-se íncita no próprio ser. E os fenômenos exteriores têm por finalidade torná-lo consciente, quando imerso na matéria, a fim de que faça a sua existência mais saudável, otimista, criadora. Então, aqui nessa fala de Joana de Ângeles, ela quer dizer o seguinte: tudo que nós vamos ver hoje nas relações do além-túmulo, nós já sabemos, né? Porque somos espíritos, então não há novidade nenhuma aqui. Qual é o desafio? É tomarmos consciência disso, porque uma vez encarnados, o mundo, né, materialista, as impressões da matéria, nos retiram essa consciência. Então, quando a gente fala assim, eu tenho medo da morte, eu não sei como é que vai ser, mas a gente já morreu tantas vezes, né? Esse corpo físico já se foi esse não, mas aqueles outros que nós tivemos. Então, nós espíritas, sobretudo, precisamos ter essa consciência, né, de que não é a vida material e a vida espiritual, é a vida. Então, às vezes, a gente fica fazendo umas separações que são meramente didáticas, mas a separação não existe, né? Porque somos interexistenciais.
Somos espíritos encarnados na matéria e temos correlação de lá para cá e daqui para lá todo o tempo, né? Então, essa realidade do intercâmbio, ela está dentro da gente, a gente sabe disso. Outra coisa que eu queria observar nessa leitura, porque o Livro dos Espíritos é incrível, né? A gente relê, mas aí os fatos da vida nos fazem perceber detalhes, nuances que a gente não percebia antes. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo aqui. Porque nessas crises todas, né, mundiais, essas questões políticas, essas questões econômicas, a guerra, isso tudo vai chamando a atenção para a gente que o que está predominando temporariamente hoje em dia é uma disputa descarada de poder, né? E de hierarquia. Então não é assim, já não se nem se justifica o porquê que é do poder, é o poder pelo poder, né? É o mais rico que tem o maior dinheiro que também quer ter o maior posto de poder. E assim vai. Então, ninguém está preocupado com o resultado, né? Qual o resultado prático para as pessoas, para a humanidade, para a vida. A questão, ou pelo menos a maioria das pessoas, né, é como vai segurar esse poder e se manter nele. E a questão 274 ela começa dando uma explicação por o que nós estamos vivenciando hoje. Porque os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, da existência de diferentes ordens de espíritos, aí ele faz uma correlação àquela divisão didática, né, do espírito, das ordens, das classes, que está lá atrás. Resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre os espíritos, né? Claro, subordinação e autoridade. Óbvio que Kardec tirou essa pergunta da observação dele da própria sociedade àquela época, que parece que não mudou, né? Porque, obviamente, existia ali subordinação e autoridade. E é o que a gente também vê hoje, né? E os espíritos respondem: muito grande, ascendente, moral irresistível, quer dizer, a autoridade que os espíritos exercem uns sobre os outros, eles exercem por um ascendente moral irresistível. Acho que essa locução, ascendente, moral irresistível, é a pedra de toque, né? Qual é a diferença? Né, da nossa terra, da configuração política, geopolítica que vivemos, qual é o diferencial, né, que submete alguns povos a outros povos ou não? Certamente não é esse ascendente moral, né? E esse é o problema. Por isso que a gente precisa tanto dessa evolução moral. Para quê? Para vivermos livres, sem subordinação? Não, porque subordinação vai ter sempre. Sempre estaremos aprendendo alguma coisa, sempre estaremos ensinando alguma coisa. Então, sempre vai haver a ideia da hierarquia. A questão é o que que nos move? Qual é o ascendente? Quer dizer, qual é o instrumento de poder que temos, né? Então, aí a gente vai lembrar Jesus, né? Outros missionários, Francisco de Assis, que também espíritos, né, luminares, não da mesma ordem de Jesus, evidente, mas também espíritos com uma ascensão, com uma rigidez moral muito grande, e, portanto, se dirigiam, né, Paulo falando para o carrasco dele, né, cumpre com a sua missão que eu já cumpri com a minha, né? Então, assim, é um ascendente moral, uma tranquilidade que é um ganho do espírito, de fato. E isso acaba sendo um instrumento de poder, né? Como Jesus, né, tinha esse poder. E na pergunta, na 274A, Kardec pergunta: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Quer dizer, eles podem se revoltar e sair dessa autoridade, não se submeter a ela? E aí os espíritos respondem: eu disse irresistível, que é a outra palavra dessa nossa locução que a gente está estudando, ascendente moral irresistível. Então, esse exercício de poder pelo amor, pela rigidez moral,
pelo amor mesmo, né? Pela evolução, por esse caminho evolutivo já alcançado, atingido, ele é irresistível àqueles outros que estão abaixo nas ordens. Mas, como é pelo amor, há também a compaixão, a compreensão, né? Não é algo que vá ser exercido com arbitrariedade, né? Por isso que é tão diferente do nosso mundo, né? Essa hierarquia, esse poder é tão diferente. Mas é ele que a gente deve pensar e perseguir. Na sequência, na 275, é, Kardec pergunta, são três perguntinhas que eu coloquei aqui, exatamente como está no parecido, dei uma enxugada, né, no Livro dos Espíritos, mas que elas têm a mesma ideia, vão tocar os mesmos conceitos. A primeira, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe darão supremacia no mundo dos espíritos? Então, para resumir, né? A pessoa foi o rei ou a rainha da Inglaterra ou de qualquer outro país. Quando chegar lá, vai ter alguma deferência? Vai ter algum prestígio em decorrência do seu alto cargo? Evidentemente que não, né? A segunda, 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, quer dizer, ele foi grande, mas não tinha essa rigidez moral, chegando lá, levou aquele susto, né, que foi parar em outro lugar. Experimenta com isso alguma humilhação? E a terceira, vou comentá-las todas juntinhas. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior, né? Aquela relação, né, hierárquica aqui, desencarnou todo mundo, chegou lá e esse é o general, vou bater continência e tudo mais. Bom, a primeira pergunta, né, que fala sobre o poder e a consideração, os espíritos é óbvio que são taxativos. Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E aí eu quero lembrar daquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é um livro pequenininho, mas muito valioso, incrível aquele livro, porque está tudo ali, né? É como a gente se coloca, como a gente se enxerga, é a medida do que nós fizemos e, sobretudo, a intenção que tivemos ao fazer isto ou aquilo, né? Então, pode ser que numa situação de legítima defesa, por exemplo, né, para usar um exemplo do direito penal, tenhamos sido obrigados a cometer um ato em nossa defesa extremo contra alguma coisa ou contra alguém, né? Não precisa ser necessariamente a morte de alguém, mas pode ser assim, tive que arrombar essa porta porque o incêndio estava vindo, mas é um dano, é um crime de dano, é um arrombamento. E aí o que vale é a intenção, né? Qual foi o móvel? O que que me moveu para cometer esse crime, né? Que aí deixa até de ser crime nesse caso. Então, esse é o ponto de toque, é a intenção que está por trás disso. Por isso que, ao desencarnarmos, essa intenção fica sempre muito evidente, né? Então, nós ficamos muito expostos, né, em nossas intenções. E, logo, nós não teremos esse deferimento, a menos que, de fato, né, no caso do rei que eu dei, a pergunta 476, o exemplo, esse rei seja um rei muito bondoso também, né? Porque não é porque exerce posições na terra de destaque que não serão, porventura, né, pessoas de bem. Então, se for, que ótimo, né? Então, conseguiu cumprir a missão. Lembrando que a prova da riqueza é uma das provas mais duras que podem existir, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente acha que o rei e a rainha estão lá, então, mas deve passar assim, muito sufoco, deve ter muito desafio aí nessa situação. E a outra, 277, né, quando fala da batalha, os espíritos respondem: o título nada vale.
a superioridade real é que tem valor. Então, é disso que nós estamos falando. Aí eu escolhi essa imagem que até pedi para a inteligência artificial fazer, nem fui pesquisar, só coloquei lá a imagem de Jesus lavando os pés do apóstolo, aí a inteligência artificial trouxe essa imagem. Então é isso, né? Quer dizer, exercer a humildade é algo fundamental porque aquele que de fato, né, está certo da sua posição, né, da sua missão no mundo, e seja encarnado ou desencarnado, ele vai agir com muita tranquilidade, com muita humildade, né? Ele de fato será o primeiro, porque ele está certo, consciente do seu papel, né, no bem, evidentemente. Bom, aí agora vamos à questão 278 e 279, que também são agrupamentos de ideias. Os espíritos de diferentes ordens se acham misturados uns com os outros. Então, na nossa Terra, temos espíritos de diferentes ordens encarnados? Com certeza, né? E ele diz que compara, faz essa metáfora, uma grande cidade onde os homens de todas as classes e condições se veem e se encontram, sem se confundirem. Então, ele faz essa metáfora para o planeta Terra. Então, é possível, né, que grande parte desses desencontros, né, de entendimentos, de pessoas defendendo ideias antagônicas, usando os mesmos conceitos. Então, é um conceito que serve tanto para um argumento para um lado quanto para o outro, como nós temos visto, né, ultimamente, é fruto das diferentes ordens que estão encarnadas atualmente, tendo voz, né? Porque todo mundo tem algo a dizer e encontra um meio de dizer, né? Diferente de 50 anos atrás, que poderíamos até ter vontade de falar alguma coisa para o mundo, mas como falar alguma coisa para o mundo? Seria impossível. Hoje, a internet, as redes sociais nos dão essa visibilidade, né? É algo impressionante o quanto isso ganha escala, né? E para que isso Joana de Ângeles fala, para que isso seja visto, as ideias mais esdrúxulas e estapafúrdias começam a ganhar volume e corpo, porque tem que virar meme, né? Tem que ser algo assim. Então eu tenho a impressão que vai chegar um dia que o meme vai ser aquela coisa boa do amor, né? Porque isso vai estar tão fora de moda e tão pouco, está sendo pouco, será tão pouco visto e sentido que as pessoas sentirão falta disso, né? Então é possível que a gente consiga aí abrir essa janela, né? Conseguir fazer isso acontecer dessa forma. É uma opinião, enfim. Vamos na 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acessos aos diferentes grupos ou sociedades em que eles formam. Então, lá, né, aqui ele está falando do mundo dos espíritos, né, do encarnados. Porque na 278 ele falou que aqui ele usou até a questão da cidade onde todo mundo se mistura. Mas e se desencarnado estivermos, nós vamos já perceber uma certa separação. Que ele diz: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam, tem um i a mais aí, influir sobre os maus. Então já há alguma certa separação, né? Isso, claro, também em relação a nos visitar aqui, né? Os bons vão em toda parte. Mas e os maus, né? Com relação aos maus, né? Como é que fica? Aí ele fala que os maus, eles se ocupam, esse é a 281, de impedirem que os espíritos inexperientes alcancem o bem. Então, eu vou desdobrar essa ideia. De novo, pensamento e vida. Então, se eu estou em sintonia com o bem, eu consigo, né, conforme a minha missão e o meu trabalho, ter uma certa penetração em todas as camadas que se façam necessárias
para o desenvolvimento desse trabalho em que estou ou estivermos comprometidos. Mas se estamos imbuídos, né, de uma consciência errática, contaminada, cheia de ressentimentos e mágoas, nós também vamos nos afinizar com esses e vamos ter um sentimento diferente, um desejo de impedir que os outros espíritos inexperientes alcancem o bem, né? Claro, porque a gente quer se manter ali paradinho na evolução, então vamos querer que mais gente nos faça companhia. É a tal da afinidade, né? Dito de outra forma. Então, eu fiquei pensando nessas duas perguntas, 280 e 281, e fiquei pensando que é também uma boa medida para nós avaliarmos, né, como estamos, né? É um recurso de autoconhecimento porque nós estamos preocupados, né? A nossa inclinação é combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir, né? E claro que, consequentemente, em primeiro lugar, as nossas próprias, né? Porque tudo começa de uma atitude interior, né? Conosco mesmo. Ou nós estamos ali preocupados em arregimentar amigos, e essa assim, lendo, a gente fica pensando como que isso pode acontecer? É muito simples. O compartilhar uma mensagem inadequada, a gente está ali disseminando uma ideia ruim para ela, né? Nós estamos nesse mundo, a gente está ali ajudando os espíritos maus e se comportando como eles. A gente está dando vazão a essa sombra nossa, né? Um comentário impróprio, né? De forma crítica, aquela crítica ácida que o outro até acha graça. Enfim, nós temos que entender que o campo das ideias vai nascer em nós, mas a gente vai exteriorizar isso e vai dar força para alguém, né? Tem até um exemplo prático, né? Bobo, mas é bem isso, né? A vizinhança vai fazer arrumação na sua casa, aqueles que têm bebidas, né? Então vai colocar, ah, não quero mais essa bebida aqui e tal. Esse exemplo eu até já vivi que o meu marido ele tomava um pouco de cachaça para degustar, essas cachaças assim, mas aí não sei por que cargas d'água, todo mundo que vinha dar presente trazia uma cachaça do Nordeste, uma do não sei o quê, né? Chegou um dia lá em casa que eu disse, gente, se pega fogo aqui, o corpo de bombeiro vai ter muito trabalho para poder apagar esse incêndio. Vamos jogar isso tudo fora. Aí ele disse, ah, tá bom, isso aí eu nem bebo mesmo, não sei o quê. Eu tive o trabalho de destapar tudo, jogar ralo abaixo, porque fiquei pensando, se eu colocar isso na lixeira, vai que, né, alguém tem esse vício, o que que vai fazer? Vai botar, né, vai ser uma tentação, né? Então eu tive o trabalho de abrir acho aquele cheiro, né, horroroso. Enfim, então, eu acho que a gente precisa se preocupar com os detalhes, né? Isso que eu queria chamar, porque às vezes a gente lê o livro dos Espíritos, é tudo muito bonito, mas a gente tem que encaixar essas palavras na nossa vida prática, para de fato elas repercutirem, né? Bom, vamos lá, na sequência, está na ordem, tá? Na sequência, como se comunicam os espíritos? E aí ele vai, aqui é um pedacinho, a 282 dá para ir lá na Gênese, quando a gente lê sobre os fluidos, que encaixa direitinho aqui, né? Por isso é a codificação, né? Porque está tudo encaixado. Eles dizem, eles se veem e se compreendem, então não tem a palavra, né? Entre os espíritos, sobretudo os evoluídos, né? Através do fluido universal, estabelece, né, com eles constante comunicação. E é um telégrafo universal, ele diz isso, liga mundos. Então, os espíritos, né, evoluídos, eles não precisam da palavra, eles se comunicam entre mundos, olha que coisa grandiosa, né? E é meio que o que a gente está vendo, né, no planeta Terra, porque a gente hoje também se comunica com a China, que está lá do outro lado, com os países asiáticos, instantaneamente, o que era impensável há 50 anos atrás, nem 50, 20 anos atrás,
né? Para a gente ver, quando a gente viajava, tinha que ter aquele número gigante, procurar um orelhão e pedir a Deus para essa ligação se completar, né? Aquela coisa enorme, inteiro urbano, né? Inteiro urbano. Hoje isso nem existe mais, a gente, né, faz videochamada, né? Por quê? Porque a Terra evoluiu nesse ponto de vista, nessa comunicação. E muito mais, já que aqui é a cópia imperfeita, né? Lá no mundo mais adiantado, né? No mundo dos espíritos, claro que evoluídos, que a gente está falando, isso vai acontecer com uma facilidade incrível, né? Daí a necessidade de nós estarmos, né, dentro daquele padrão moral diferenciado para poder usufruir disso, porque senão, olha o quão ruim seria essa disponibilidade de tecnologia, né, entre aspas. Seria terrível. Então, eu acho que a Terra, né, com essa evolução tecnológica que a nossa geração está vendo, né, porque nós somos de uma época que a gente não tinha nem computador, né, celular era coisa dos Jacksons, né, Jellington, aquele desenho animado, Jetsons, né, Jetsons. Então, a gente não tinha isso, era ficção científica, né? Então, nós estamos caminhando para isso, é aprender a usar essa ferramenta para o bem. Na questão 283, podem os espíritos dissimular seus pensamentos? E aí, é aquela coisa do desencarnamos, está lá, né? Igual o irmão Jacó. Chegou lá, estava com um perispírito meio cinza, meio assim, pouco iluminado, né? Leopoldo Machado estava bonitão, aquele negócio brilhante, saindo, uma aura. E ele disse: Nossa, eu estou aqui meio apagado, né? Ficou meio envergonhado. É meio que isso, né? Claro que eu estou só usando um exemplo, eu tenho certeza que o irmão Jacó, Frederico Figner, não é um mau exemplo, sempre foi um bom exemplo para a gente, mas estou só citando um trecho do livro dele. E os espíritos dizem: não, para os espíritos tudo é patente, quer dizer, tudo é transparente, tudo é claro, sobretudo para os perfeitos. Então, vamos percebendo que as barreiras, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, elas são até certo ponto dissimuláveis quando estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, o corpo físico é uma proteção, nós ficamos mais expostos e evidentes, não é? Isso é até muito bom, né? Isso não é invasão de privacidade. Isso é bom porque nós precisamos ser bons, né? Interiormente bons, né? Vamos lá. 284. Como podem os espíritos provar sua individualidade, não tendo corpo, né? Parece uma pergunta fora do contexto, né? Mas está aqui, é a 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Essa é a pergunta completa. Então, aqui, Kardec, lá né, esse livro é de 1857, a publicação, então vamos contar que ele começou a escrever isso lá em 1855. Então, ele deve ter se preocupado em algum momento, mas se somos espíritos, não tem corpo, onde é que estarão as delimitações? Apesar dele já saber, né, essa época que existia o perispírito, né? Mas é aquela política de Kardec, de sempre buscar confirmações daquilo que ele já sabe, né? Para que isso seja uma verdade universal. Então ele diz: comprovam, os espíritos dizem, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens, né? Então, o perispírito, como eu citei o exemplo do irmão Jacó, pelo perispírito, a gente vai percebendo, né, mais ou menos qual apito que aquele outro espírito ali toca, né? Depois, 285. Os espíritos se reconhecem, e aqui é reconhecer no seguinte sentido. Eu vou ler a pergunta completa. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra?
O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo, então desencarnamos, né? Chegamos lá, num dado momento, encontramos alguém que foi nosso amigo, que foi nosso pai, que foi nossa mãe, que foi nosso irmão, nós vamos nos reconhecer. E aí os espíritos dizem perfeitamente, e assim de geração em geração. Então, claro, vamos perceber, vamos nos reconhecer e também vamos pressentir conforme a nossa capacidade, conforme o nosso desprendimento, até o papel desse outro espírito em nossas vidas, e até mesmo em outras encarnações, né? O pai de hoje foi o marido de ontem, foi o filho de ontem, a filha de ontem, enfim, a gente vai até ter essa noção, a depender, é claro, da nossa evolução, da nossa consciência, né? E depois ele faz, né, tem uma subpergunta: como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como é que a gente vai lembrar de tudo? Não seria muita coisa para a gente lembrar, não? E aí os espíritos respondem: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Olha que coisa interessante, não é parecido com quando nós sonhamos? Né? Quando a gente sonha, muitas vezes parece que a gente está lendo um livro, né? Parece que a gente está imerso dentro daquela história, né? Às vezes é simbólico, às vezes esdrúxulo, né? Mas parece que a gente está lendo um livro. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela reconheça a si mesma e alige o véu material. Então, ele está dizendo aqui que teremos essa noção, mas na medida que nós nos distanciarmos da preponderância do material. Por isso que a hora da morte é diferente da hora do desencarne, né? Morremos, está lá a certidão de óbito, causa mortes, a hora, tudo bonitinho. Mas o desencarnar é outra história. O desencarnar é o momento que a gente se desprende da matéria. É o momento que a gente realmente deixa a individualidade que hoje nós animamos e nos habita para trás. Deixamos ela virar uma subpersonalidade. Então, todo aquele aprendizado de hoje, dessa individualidade, ela vai estar lá guardada nos arquivos do perispírito, mas ela não será mais determinante. Outras características nós passaremos a perceber que carregamos, que temos, na medida que nós deixamos essa individualidade recente passar, e vamos perceber que outras potencialidades vão aparecer no nosso pensamento, na nossa forma de agir, na forma de perceber o mundo espiritual e até esses outros que vêm em nosso socorro, né? Então, tudo isso vai depender, de novo, pensamento e vida de Emmanuel. Tudo isso vai depender do nosso desprendimento, do reconhecimento de nós mesmos, espíritos, e não mais a individualidade desencarnada, e abandonarmos o lado material, deixarmos, nos desapegar. E aí vou usar de novo o exemplo do irmão Jacó, que no desencarne dele, ele estava muito preso ali à matéria. Por quê? Mas, gente, Frederico Figner foi vice-presidente da Federação Espírita, era um homem rico, né? Ele foi o fundador da primeira gravadora de discos aqui no Brasil, super desprendido, preocupado com a vida espiritual. Como é que ele não conseguia se desprender? Porque ele estava preocupado com os livros dele. Tá lá, tá no capítulo terceiro. Releio. Estava preocupado com o livro. Viu que então esse negócio de desprender não é somente das joias, do dinheiro, do patrimônio, né? Como a gente vê aí muitos casos, né? Mas é principalmente se desprender de tudo, porque o espírito não precisa de mais nada disso, né? É mudar a visão, é muito mais do que abandonar coisas e objetos, é mudar a visão, né? Perceber uma outra realidade. É um desafio realmente. Vamos no 286, né? Deixando a alma, o corpo,
vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam? Essa é a pergunta do neófito, né? Do espírita que está começando, que quer logo saber, mas vou encontrar, né? Fulano, Beltrano, Ciclano, não sei o quê. E aí a resposta dos espíritos. Imediatamente, ainda que faltou um A ali, ainda que não é o termo próprio, não tem mesmo imediatamente, né? Tem cautela, tem tempo, tem depende. E aí os espíritos complementam. É necessário algum tempo para que ela, né, esse espírito, essa alma, né, se reconheça a si mesmo e alije o véu material. Ah, foi o que eu acabei de ler aqui. Foi a 286. E é isso mesmo, a gente precisa realmente desencarnar para a gente né, adentrar no momento espiritual. É possível que existam muitos mortos, mas que ainda estão lá presos, né, às coisas da matéria, a vida da matéria. A gente sabe que, claro, essas histórias são comuns e existem muito. Então, é preciso realmente nos despojarmos, né, dessa individualidade recém-desencarnada. E depois, as últimas três perguntas, para a gente já ir encerrando e começar o nosso bate-papo a respeito desse assunto. Ele vai falar primeiro sobre o retorno, né? Como é que funciona esse retorno, é a 287, eu vou ler a pergunta toda. Como é acolhida, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Como é que a gente é recebido lá, né? Isso aí é até intuitivo, né? Dizem os espíritos, a alma do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. É assim, é desse jeito. Na 288, a pergunta é: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Porque os espíritos, então, impuros, os maus, deveriam dizer: que ótimo, está chegando aqui o meu companheiro. Mas não é bem assim. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais, né? Então, apesar da afinidade, a gente não pode chamar de que essa acolhida vai ser uma acolhida calorosa, preocupada com o Estado, feliz porque finalmente completou a encarnação, enfim, obviamente vai ser uma acolhida diferente. Na 289, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E aí os espíritos respondem: sim, os espíritos vão ao encontro da alma, quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-no a despreender-se dos liames corporais. E, inclusive, aqui na resposta, isso está grifado: ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Então, que bom ter amigos, né? Porque vamos ter ajuda, né, a todo momento. Vamos cultivar aí muitas amizades sinceras, amorosas. Lembrando que quando nós, né, temos a oportunidade, enxergamos a oportunidade de acolher alguém, uma palavra carinhosa, nós estamos também acolhendo seus mentores espirituais, seus parentes próximos, né, que velam por aquele espírito encarnado que a gente percebeu a oportunidade, pôde de alguma forma fazer alguma coisa imbuído do melhor amor e do maior desprendimento, obviamente. Isso tudo vai, né, se reverter a nosso favor. Essa semana passada aqui revi, acho que pela quinta ou sexta vez, o Nosso Lar, né? E é bem isso, né? Tem aquela cena que a senhorinha orava para ele, ela e a mãe dele, né? Eram as únicas duas que estavam ali
com ele, né? E a senhorinha, ele ainda fugia, né? Lá na parte espiritual, ela estava de um lado, ele ia para o outro, ele disse, nossa, que pessoa chata. Mas depois que ele viu que ela orava por ele, né? No desencarne, ele disse, poxa, né? Depois que ele percebeu isso. Então, é bem isso, né? Tudo se aproveita e a gente precisa, né? Desse intercâmbio de todos. Depois, a última pergunta é: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aqui, lendo essa pergunta, a gente de cara já sabe a resposta, sempre e imediatamente. Isso não acontece assim, né? E aí respondem os espíritos: dependem isso da evolução deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um dia está mais adiantado e caminha mais depressa que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Então, de novo, existe aí uma lei da afinidade determinando isso. Mas é claro que a boa notícia que a gente já aprendeu que se formos bons, poderemos visitar até aqueles outros nossos amores que por uma opção pelo seu livre-arbítrio não conseguiram estar perto de nós porque fizeram escolhas mais difíceis. Então, o bem, né, sempre aproveita, nós estaremos sempre no melhor lado se mantivermos essa cultura, né, esse propósito. E por fim, eu trouxe, falei tanto no Pensamento e Vida, trouxe um trechinho, é o capítulo 1, são os primeiros parágrafos. A mente é o espelho da vida em toda parte, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas quando eu morrer, como é que vai ser? Vai ser exatamente do jeito que é agora. Do mesmo jeitinho, você vai sentir raiva pelas mesmas coisas, vai ficar feliz pelas mesmas coisas, só vai enxergar as situações de uma forma diferente, né? Porque é a mente o espelho da vida em toda parte, né? Hoje nós estamos preparando a nossa encarnação futura, né? A forma como somos, como lidamos com as coisas, como lidamos com as frustrações, como lidamos com as nossas doenças, as limitações da nossa idade, né? Tudo isso está determinando o nosso ego lá da próxima encarnação, porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Respiramos no mundo das imagens. E essa frase eu achei tão pertinente para os dias de hoje. Respiramos, vou ler de novo. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Depois eu vou colocar, mandar para a Jurema, se ela quiser disponibilizar o material para, né, se vocês quiserem ler com calma. Mas aqui essa última frase, são só 5 minutinhos, se me permitem, tem esse tempo? Tenho? Dou 3 minutos. Ele fala que Tem. a gente Tem fala sim. das imagens, né? Ele, quando fala das imagens, né? Teve um. Já nem me lembro mais onde li isso, mas é, foi um trecho de um livro de Joana, certamente, que ela dizia que a gente tem que escolher o que a gente vê, o que a gente assiste. Aquilo que a gente dedica atenção, a gente tem que escolher. Não é por moralismo, não. Não é que a gente não possa ver qualquer coisa que a gente tenha curiosidade, que tenha. Enfim, a gente pode ler noticiários, a gente pode ver as coisas mais abomináveis, que hoje está tudo tão disponível, né? Então, não tem problema, mas qual é a consequência? Porque tudo tem uma consequência, né? A consequência é que a gente começa a se escravizar, aquela ordem de ideias ruins, né? Imagens de baixo calão, de ideias pervertidas, a gente começa a naturalizar aquela situação. A gente começa a achar isso normal, que está tudo certo.
E esse é o grande problema, e é assim que acontece no mundo, porque as ideologias são plantadas assim, né? Começamos com uma política de absurdo, daqui a pouco aí comete um absurdo menor, a gente diz, já tá bom, isso aqui não tem problema, ó, coisa pequena que fez. Ele só cometeu essa besteirinha, o outro fez isso assim, melhor ficar com esse aqui do que com aquele outro. Então a gente vai naturalizando as situações. Então é bem isso, as imagens que projetamos e recebemos. Quais as que nós permitimos estar conosco dentro da lei de afinidade? Porque nós vamos projetar essa mesma imagem, né? E a gente pode também escolher as melhores imagens, as imagens do amor, né? Repete um filme, esse noticiário tá ruim, tá pesado, para dormir tá difícil, mas a gente, né, quer ver alguma coisa à noite, fazer uma coisa diferente, aí vai ver um filme espírita, vai, né, procurar alguma coisa que preencha a alma, né, uma história boa, porque com toda certeza nós vamos refletir, vamos dar em troca a mesma coisa. Então a gente já precisa desde logo nos associarmos às correntes do bem no nosso íntimo, né? Nós educando o nosso desejo, né? Educando o nosso pensamento. Então é isso, né, que eu tinha para colocar. É uma parte muito interessante do Livro dos Espíritos, porque suscita também muita curiosidade, né? Apesar da gente ser espírita, já ter passado por esse trecho algumas vezes, né? É sempre curioso a colocação, sobretudo no mundo de hoje, né? Que é um mundo que me parece assim extremamente materialista e imediatista, né? Tudo é para ontem. A moda passa rapidamente, a gente não tem nem capacidade de assimilar que moda é, ela já até passou, né? Então, é isso, meus queridos. Eu estava aqui me lembrando que a minha mãe, um pouco antes da mamãe desencarnar, nós recebemos um amigo espiritual que disse que nós não ficássemos preocupados, porque tinha uma festa lá esperando por ela. Depois nós subimos, que eram mãe, tia, avó, primo, e aconteceu essa festa esperando. Então, isso é de uma consolação impressionante, né, gente? É de uma consolação maravilhosa. Eu gosto muito também de citar o Figner, né? O Voltaire, porque mais esclarecedor impossível, né? O Figner, ele não, acho que ele não podia imaginar, quando ele disse que ele ia escrever a volta dele, que fosse tão É, esclarecedor. E eu também gosto muito daquela mensagem de uma rainha de França, que a rainha de França, eu na minha cabeça é Maria Antonieta, não sei, não posso dizer, mas porque parece. E quando ela chega lá do outro lado, né, ela começa a ver os verdadeiros valores que eram totalmente opostos ao que ela vivenciou, aquelas pessoas humildes que a serviam. Ela disse: Eu agora eu é que eu uhum, agora precisava, né, servi-las, né? E aí ela diz assim, aqui desse lado, eu achei muito interessante isso dela. Ela diz assim: aqui, ninguém pergunta para você se você tem quantas joias, quantas propriedades, que título de nobreza você teve, e sim, quantas lágrimas enxugastes. Então, eu acho essa mensagem sensacional também, né? Para mostrar que, na é, verdade, para mim fica muito claro que a referência evolutiva é o amor. Então, uhum, você começa a reparar que como se diz, os ambientes, né, espirituais onde você está relacionado ao amor. É como o próprio Figner falou: eu vivi, fiz tanta coisa, mas eu não cuidei do meu coração. Que é a frase dele uhum. que ele coloca também no livro, né? Cláudia, obrigada, não vou ficar falando aqui demais. Vou passar para o Augusto. Oi.
Oi, minha querida Cláudia, minha irmã. Olha, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente sentiu, ocorrem sempre Não, vertentes de comportamento. A instrução é fundamental, mas que ela seja reflexiva e que tenha uma finalidade, ou o poder ou passos mais firmes no processo evolutivo, que é uma forma de fazer com que o poder seja contra as nossas próprias mazelas no aspecto do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Então, eu fui pensando em muita coisa, né? Porque eu acho que o que é instintivo, o que é espontâneo, muitas vezes são viciações. E o que é Hum. racional e nos dá o controle dessa espontaneidade é a consciência que vai se purificando à medida que tem respeito no conhecimento da própria vida, que é única, né? As existências são não sei quantas. Serão É. enquanto nós soubermos que a vida. E acho pronto, congelou. que pena, hein? Mas a vida é única mesmo, né? Eu acho que essa percepção é que a gente precisa treinar mais, É, né? a gente está mais imbuído da- dessa, Dessa da- percepção. dessa percepção e dessa realidade, dessa outra realidade que a gente convive, né? A gente esquece, É né? Às porque vezes, se nós assim despertar, se nós encararmos a vida como sendo única e somos interexistenciais, nós vamos perceber a influência dos espíritos na nossa vida com muito mais facilidade, né? Vai ser assim algo muito mais evidente, porque existe, com certeza, toda hora, É. né? Então, vamos trabalhar a Então, instrução verdadeira reflexiva para virar conduta que nos levarão a uma estabilidade psicológica do ser, né? Precisamos ser e não materializar tanto um sentimento de ter, porque vai acabar, não vai levar. Então, vamos investir no futuro, sim, fazendo que o presente seja o futuro e não viver de recordações, porque o que passou nos trouxe ao que somos hoje. Então, nós precisamos melhorar. Se quer melhorar, vamos trabalhar o presente da melhor maneira possível para que o futuro seja melhor. Pronto. pronto. Cristina, tem a palavra, quer falar alguma coisa, Cris? Agradecer a Cláudia, tantas reflexões, tanto conteúdo para a gente aqui É, pensar, mas nossa, é muito conteúdo. o que me tocou realmente sempre é aquilo, o nosso calo, quer dizer, aquilo que dói, vamos dizer assim, né? O que me dói, o que eu tenho de uma dificuldade imensa, é que você mencionou várias vezes, que é o hum, desapego, né? Então, essa questão do desapego é muito importante, principalmente na minha idade, você desapegar de tudo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando dentro da gente. A doutrina espírita ajuda, Joana ajuda muito a fazer esse trabalho interior de desapego, né? De abrir mão, né? Abrir mão, né? Abrir mão dos filhos, abrir mão dos netos, é, abrir mão do trabalho, abrir mão de tudo, porque é. você não vai levar nada, né? A gente vai, né? A gente entrou na vida com a mão fechada, nós vamos partir com a mão aberta, não vamos levar nada. Então, esse desapego é extremamente difícil, eu tenho procurado trabalhar isso, mas com muita dificuldade Hum, ainda, né? O que você me recomenda, Cláudia? Vamos ver se você me dá um bom conselho. Isso eu. Eu acho assim que tem coisas, sabe, Cristina, que a gente só vai saber mesmo qual é a calibragem da mente da gente na hora que passar pela situação. É sempre muito válido a gente pensar na situação, né? Eu desencarnei, o que que eu faço? Primeiro, né, fazer meio que um treinamento mental. E agora? O que que vai ser? Mas eu acho que, assim, é treino, jogo é jogo. Só na hora mesmo da situação é que a gente vai poder entender e se utilizar dos instrumentos que a gente já conseguiu desenvolver, né? E perceber outras dificuldades que talvez hoje a gente nem perceba que tenha,
Talvez a dificuldade nossa vá aparecer num outro lugar que você nem tem tanta noção assim, né? Porque, de novo, nós estamos limitados aqui nessa individualidade. A gente está encarcerado aqui nessa individualidade, mas nós absolutamente não somos, nenhum de nós é essa individualidade. A gente tem muito mais aprendizado, muito mais experiência do que a gente é capaz de lembrar. Então vamos confiar nisso, né? E seguir a luz. É sempre o que eu penso, né? Quando eu encontrar a luz, eu vou atrás dela. Eu falo para eles, eu só, se ficar chorando, eu espero que chorem pouco, né? Alguma coisa tem que chorar, não é possível. Mas assim, não estica essa tripa, não. Deixa isso passar que ó, vamos ver, Cristina. Depois a gente, como somos amigas, vamos nos encontrar lá para trocar Com figurinha. certeza, Mas obrigada. Fica combinado assim, né? Fica combinado assim. fica Ivone, combinado. quer falar alguma coisinha, Ivone? Cadê ela? Estou aqui. Achei Só legal, fala. Cláudia. Tudo que você falou, legal, bacana. Mas eu fiquei pensando, essa parte que você falou sobre a gente ver coisas positivas, eu então tô numa brava, que eu já vi 6 vezes o Deixou. Já vou para a 7ª vez, que agora eu vou pegar a quinta parte, a quinta temporada. Então, eu Ah, sou tá. aquele ser humano que, quando gosta de uma coisa, vejo 50 vezes. Então, nesse ponto, eu acho que eu estou um pouco mais certo do que quem gosta, do que, por exemplo, meu irmão, que só vê também notícia ruim o dia inteiro. Mas em todos os casos, eu achei legal o que você A falou. Agora, gente... realmente eu estou com a Cristina. Desapego é brabo. A gente, para desapegar, é brabo. Ainda mais na idade que a gente está, nas coisas que a gente vive, para desapegar é brabo. Mas a gente tem que Mas começar a é treinar agora. também é uma característica também da senilidade, né? Que a gente está entrando firme nessa fase, obviamente, é a insegurança, né? Isso é uma questão também. Joana fala no Vida, Desafios e Soluções. Como na adolescência, aquele sentimento de vou ganhar o mundo, né? Tudo posso. Na velhice é isso, a gente fica meio inseguro, meio medroso, meio como é que vai ser, como é que não vai. É natural dessa fase. Mas claro que a gente recuperando a nossa energia, a nossa força, chegando do outro lado, a gente vai pensar diferente, né? Vou contando com Vamos isso. bater esse papo algum dia lá na Paz Pode Espírita. contar. Isso aí, vamos Nádia, lá. quer falar alguma coisa, Nádia? Oi? Eu vou deixar Ah, Pedro Paulo deixa. fazer a nossa prece, então vou passar para a Nádia. Nádia, antes de Ah, Pedro sim, Paulo. peraí, então deixa eu botar aqui. É, eu ia me adicionar. Eu gostei dessas reflexões, Cláudia, e a gente pensa muito, né? Porque o nosso dia vai chegar, a nossa hora vai chegar. Isso é ponto, isso é fato. E aí a gente pensa que o que será que eu fiz? Você vai chegando numa determinada idade, como você acabou de falar, né? A gente vai chegando num determinado tempo, você diz assim, o que eu já fiz, o que eu não fiz, vai fazendo uma triagem, mas de repente você pensa assim, você se sabota. Eu não quero ver o que eu fiz de ruim, eu quero saber o que eu vou fazer agora, daqui para frente. Mas, assim, a gente tem contas a pagar, fica tudo ali, registrado. E essas coisas que ficam registradas ali, você vai ter que prestar conta até o último ceitil, como ele fala, né? Então, Mas como? Hum. fala, Cláudia. Vamos prestar contas, mas Deus é misericordioso e bom. A gente Sim, não claro. as É, nossas culpas não podem ofuscar a realidade da bondade de Deus, né? é. Isso aí Aí, é uma coisa importante, exatamente. para a gente não E se esses punir. estudos fazem bem para a gente, porque a gente vai. é, a Joana está ali, olha, É. vamos incentivo, vai, assim mesmo, né? Ah, você está com esse defeito assim, assim, você está com imagens, é, Uhum. aquela monoideia na tua cabeça, mas segue em frente. Há um incentivo tão grande na doutrina espírita
esperando de você um cadinho, né, do que você tem de melhor para fluir, para brilhar, né? Então, isso é consolador, extremamente consolador, né? Quando a gente sabe que a gente é o que é, mas a gente tem um Cristo que espera por nós, né? Assim eu É espero, né? verdade, com certeza. Né? Ele Estaremos prometeu, amparados. A gente só precisa ele de saber. prometeu que tinha um lugar lá, né? Que ele ia preparar um É, lugarzinho para a gente. E a gente Vamos está lá, né? seguindo com isso. Antes de Pedro Paulo, eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Quem se habilita? Então, antes do Pedro Paulo falar, eu quero convidar vocês para a semana que vem. Vem o nosso Fábio Peluso. Então, o Fábio escolheu ele disse assim, Jurema, eu trabalho com problema da assistência social, né? E o Fábio, ele diz assim, e as dificuldades da assistência social, que é uma coisa muito difícil, né? Ele tem um trabalho bem difícil lá na Moretti. Então, ele diz assim, eu vou escolher falar sobre infortúnios ocultos, que tem tudo a ver. Então, semana que vem é o nosso Fábio Peluso com infortúnios ocultos. Então, eu passo a palavra para o Pedro Paulo, para a nossa prece final. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo nossa irmã Cláudia Amaral, trouxe bastante reflexão, entendeu? Que possamos cada um fazer o seu exame interior, entendeu? Sem julgamentos, e ter esperança, como ela mesmo disse. Deus é misericordioso. As reencarnações, novas vidas estão em nossa frente, mas que, ainda encarnado, possamos fazer alguma coisa a mais, né? Procurando a reforma íntima e o trabalho no bem sempre. Então, pedir a Jesus, entendeu, que continue olhando pela nossa humanidade, principalmente em relação aos sofredores, agradecer essa oportunidade de estudarmos mais um pequeno trecho do Livro dos Espíritos, o nosso primeiro livro da codificação, que deve ser uma consulta diária, entendeu, junto com o Evangelho. Que possamos sempre pensar no bem, agir no bem e ter esperança de dias melhores. E que o seu amor esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, então, até a próxima, que vocês tenham uma semana de muita paz, muito tranquila. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. Você está eu sempre que agradeço dizendo a sim para a gente. companhia. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Boa pessoal. noite a todos. Obrigada. Boa Fiquem noite, com uma Deus. semana Boa da noite, gente. Leonora, Boa Maristela, noite, boa noite. Bye, Luz, bye. Bye, Tchau, Cláudia. bye. Boa Boa tchau, noite. noite. Fiquem querido. com Deus. Obrigada. de Campos do Jordão, imagine o frio. Tchau, Eleonora. querido. Tchau, Tchau. tchau. Bye, bye. Até o Tchau, próximo. tchau. Tchau. É